Uma determinada empresa vem adotando uma política de reajustes de preços, de modo que o preço do seu principal produto sofreu um reajuste de 10% em setembro de 2017. Em outubro do mesmo ano, o produto sofreu novo reajuste agora de 5% sobre o valor do mês anterior. E um mês depois, um terceiro reajuste de 6% foi aplicado sobre o preço de outubro, de modo que os 3 reajustes foram sucessivos. O valor mais próximo da variação percentual acumulada nesse período, considerando exatamente os 3 reajustes apresentados, é. Bom, aqui nesse caso, como ele não me dá nenhum valor, eu posso considerar R$100 e a partir desses R$100, que vai ser o meu 100%, eu aplico os reajustes. Então, o primeiro reajuste, o primeiro, foi de 10%. 10% sobre que valor? Sobre 100. Então, eu vou ter que pegar o 100 e somar com mais 10% de 100, que é 10. Chegando aqui ao valor de 110. Agora, eu vou aplicar o segundo reajuste. O segundo reajuste é o de 5%. 5% sobre esse valor aqui, 110. Então, eu vou ter que somar 110 mais 5% desse valor, que eu vou calcular aqui embaixo. 5% de 110. 0 vai com 0. 5 vezes 11, 55, dividido por 10. Então, aqui vai ficar 5,5. 5,5, vou somar 115,5. E, por fim, vou aplicar o terceiro reajuste, que é o de 6%. Então, no terceiro reajuste, eu vou ter que calcular 6% desse valor para poder somar 115,5 mais 6% de quanto? De 115,5. Aí, nesse caso, eu multiplico primeiro e depois divido por 100. Vamos multiplicar aqui do lado. 115,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Põe o 0 e vai ao 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Foi o 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 6 vezes 1, 6. Tem uma vírgula. 693. Então, 693 dividido por 100. 6,93. Então, vou somar aqui com 6,93. E aí, nós vamos ter aqui o resultado final, tá? Que é após o terceiro aumento. Então, 115,50 com 6,93. 3, aqui no caso, 14 foi 1. 6 com mais 6, 12. Foi 1, 2, 1. Então, aqui no caso, eu fiquei com o valor final de 122,43. Aí, como é que eu interpreto esse valor final? Esse valor final, ele é justamente quem? O meu inicial, que era 100, mais 22,43. Então, o acumulado que eu tive foi de 22,43%. Tá? Então, quanto passar de 100 é o que é o valor acumulado. Nesse caso, 22,43 ou 22,4%. Alternativa correta, letra C. Um bar reajustou o preço de vários produtos. Pode-se ver nas figuras a seguir como variou o preço do cafezinho nos meses de maio e junho deste ano. Então, temos aqui em maio o cafezinho R$ 2,50 e em junho o cafezinho R$ 3,00. O reajuste no preço do cafezinho mostrado acima corresponde a um aumento de letra A, 0,50%, letra B, 20%, letra C, 25%, letra D, 30% ou letra E, 50%. Então, a primeira coisa que a gente calcula nesse tipo de questão é quanto aumentou em dinheiro. Então, quanto aumentou de R$ 2,50 para R$ 3,00? Teve um aumento aqui de 50 centavos. Você vai anotar essa informação. Agora, a gente vai calcular quantos por cento 50 centavos representa de 2,50. Então, é 0,50 dividido por 2,50, tá? É o valor que foi aumentado com relação ao preço anterior, vezes 100. Para termos o valor aqui em porcentagem. Esse 100 é justamente para aparecer o símbolo da porcentagem. Então, 100 vezes 0,50 dá 50, é só andar aqui com a vírgula duas casas e eliminar aqui os dois zeros. Dividido por 2,50, que eu vou estar utilizando aqui apenas 2,5. Para tirar essa vírgula aqui do 2,5, eu multiplico em cima e embaixo por 10. Tá? Então, aqui 50 vezes 10, 500. E 2,5 vezes 10, 25. Divido agora 500 por 25, basta dividir o 50 por 25, que é 2, e repetir o zero. Então, aqui no caso, teve um aumento de 20%, alternativa correta na questão, letra B. Em uma malha quadriculada composta por 100 quadradinhos idênticos,
foi desenhada e pintada uma figura de 5 lados, como se pode ver a seguir. Então, temos aqui a figura dentro da malha. Assim, verifica-se que a região pintada corresponde a X% de toda a malha. O valor de X é letra A, 34, letra B, 35, letra C, 36, letra D, 37 ou letra E, 38. Aqui nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área total. Como são 100 quadradinhos idênticos, aqui nós temos 10 e aqui nós temos 10. Então, na verdade, aqui eu tenho um quadrado de 10 por 10. Então, a área total aqui vai ser 100 unidades de área, tá? Poderia ser centímetro, metro, então eu vou deixar aqui apenas o 100. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular qual é a área dessa figura. Para calcular a área dessa figura, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ela em 2 pedaços, tá? Em um retângulo e um triângulo. Então, eu vou calcular a área desse retângulo, vou somar com a área desse triângulo e é justamente a nossa porcentagem. Ela já vai ser direta a nossa porcentagem porque a área total é 100. Então, aqui no retângulo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos 4. Então, a área desse retângulo aqui vai ser 6 vezes 4. Vou colocar aqui um retângulozinho, ó. 6 vezes 4. A área do retângulo corresponde a 24. Agora, vamos calcular a área do triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, a área desse triângulo aqui vai ser igual a 6, porque a base é a mesma, tá? Que também tem 6 quadradinhos. E a altura aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, dividido por 2. 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. Então, nós temos 12 no triângulo, 24 no retângulo. O somatório aqui dos dois vai dar a área que eu tenho da figura. A área da figura vai ser igual a 12 mais 24, e é igual a 36. Então, vai ser 36 dividido pela área total, que é a área da figura, dividido pela área total, vezes 100, para ter o resultado em porcentagem. Então, a área da figura é 36, a área total é 100, e esse 100 que eu coloquei aqui é para aparecer o símbolo da porcentagem. Como ele pede apenas o X, eu não preciso me preocupar aqui com o símbolo, tá? A gente vai pegar apenas o valor. Então, 100 simplifica com 100, sobrou aqui, ó, 36%. Qual é o valor de X? O valor de X é 36 e a alternativa correta na questão se encontra na letra C. A tabela a seguir apresenta as cotações em dólares americanos de 6 criptomoedas no dia 18 de novembro de 2021. Então, temos aqui a criptomoeda, aqui o ticker, né? Na verdade, aqui a sigla, e o preço dado em dólares. O valor de um Bitcoin corresponde a letra A, mais de 10 Ethereums. Então, vamos fazer essa conta. Como é que a gente faz essa conta? A gente pega aqui o valor do Ethereum e multiplica por 10, tá? Vamos multiplicar por 10, a gente vai chegar ao resultado de 41.112,8, tá? 41.112,8 é um número menor do que 58.685,62. Então, a letra A vai ser a alternativa correta. O valor de um Bitcoin, que é 58.685,62, é mais do que 10 Ethereums, porque se eu multiplicar aqui por 10, eu vou encontrar 41.112,8. Então, já achamos a alternativa correta. Nas demais alternativas, nós temos o seguinte. Na letra B, menos de 100 Binance Coins. Então, se eu vier aqui na tabela, né, pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, a gente vai chegar aqui resultado. Vamos chegar ao resultado de 55342, no caso 55.342, né? Eu vou andar aqui 2 casas para a direita. Aí ele está dizendo o seguinte, que um Bitcoin é menos que 100 Binance. Não é, ó. Um Bitcoin é 58 mil. E 100 Binance, 55, né? 55.342. Então, esse aqui, ó, tá fora. Na letra C, aproximadamente 58 Tethers. Acho que é assim que se pronuncia. Então, vou vir aqui, ó. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 58, eu vou encontrar 58 dólares. E aí, não é, né? No caso aqui, ele está dizendo que é aproximadamente 58 dessa criptomoeda aqui. Não é, tá fora também. Na letra D, mais de 400 solanas. Então, vou vir aqui, ó, multiplico por 400.
Aqui, para ficar mais fácil, eu posso fazer o seguinte, ó. Tiro os zeros, tá? E ando com a vírgula aqui. Vai ficar 19732 vezes 4. Vamos fazer aqui embaixo. 19732 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Põe o 2 e vai 1. 4 vezes 7, 28. E 1, 29. Foi 2. 4 vezes 9, 36. Com 2, 38. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Então, aqui, ó, 78.928. Seriam aqui 400 Solanas. Ele está dizendo que um Bitcoin é mais que 400 Solanas. Não é menos, ó. 400 vai dar 78.928. E na letra E nós temos que um Bitcoin, ele está dizendo que é menos que 30.000 cárdanos. Então, ó, aqui é o valor do cárdano. Vou pegar esse valor, 1,80, né, no caso, e vou estar multiplicando por 30.000 vezes 30.000, tá? Como é que a gente faz essa continha aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui apenas 1,8, vai ficar melhor da gente visualizar. Eliminou 0, tira a vírgula, não tem mais a vírgula. Multiplica aqui 18 vezes 3. 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Põe o 4, vai o 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. E aí vai ficar 54 e eu repito esses 3 zeros. 1, 2, 3, 54.000. Então, esse valor aqui, ó, vezes 30.000, corresponde a 54.000. Ele está dizendo que um Bitcoin é menos que 54.000. Não é um Bitcoin, ó, 58.685. Então, a alternativa correta na questão, letra A, podemos marcar e seguir para a próxima. O diagrama a seguir mostra a preferência de lanche de 200 entrevistados. Então, nós temos aqui a porcentagem que prefere pizza, a porcentagem que preferem fritas, a quantidade que prefere hambúrguer, que aqui ele não coloca em porcentagem, mas ele me dá aqui um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos a parte referente a cachorro-quente que está vazia, né? Ele não coloca nem a angulação, nem a porcentagem. O número de entrevistados que preferem cachorro-quente é letra A, 20, letra B, 30, letra C, 50, letra D, 60 ou letra E, 70. Aqui nesse caso a gente vai ter que analisar com muito cuidado, porque ele está fazendo a relação entre ângulo e porcentagem no mesmo gráfico. O gráfico completo, ele tem aí 100%. Então, temos que pensar aqui na porcentagem. Ao mesmo tempo que o gráfico completo, ele vai ter aqui 360 graus. Então, se a gente dividir assim, ó, nós vamos ter 4 ângulos de 90. Então, são 4 ângulos de 90 graus e somados geram 360 graus. Se observarmos, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós temos aqui como determinar quantos graus corresponde aqui ao hambúrguer. O hambúrguer corresponde a 90 graus, certo? 90 graus. Mas se eu dividir isso aqui em porcentagem, eu teria o seguinte, ó, 25% aqui, 25% aqui, 25% e 25%. Então, indiretamente, os que preferem hambúrguer correspondem a 25%. E aí eu vou somar quanto eu já tenho em porcentagem e eu vou chamar essa parte aqui de x. X%. Então, olha só. X mais 30 mais 35 mais 25 tem que totalizar 100%. Então, x mais 90, o somatório aqui, ó, 30 com 35 dá 65, com 25, 90. É igual a 100. Logo, x vai ser igual a 10%. Se x corresponde a 10% do total, quanto que é 10% de 200? Vamos calcular aqui 10% de 200. Zeros vão com zeros. 10 vezes 2, 20. Então, nós temos aqui 20 pessoas que preferem cachorro-quente. E essa parte aqui corresponde a 10%. Então, a alternativa correta na questão é a letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão que trabalha com a parte de interpretação de gráficos e tabelas. Uma pesquisa foi encomendada para saber as condições de funcionamento das escolas de um município. O gráfico 1, que é esse aqui, mostra a distribuição das escolas pelas quantidades de alunos. E o gráfico 2, que é esse aqui, mostra a presença ou não de cantina e ginásio nas escolas com mais de 500 alunos. Então, aqui esse gráfico é só para as escolas com mais de 500 alunos. O número de escolas com mais de 500 alunos que não possuem cantina nem ginásio é letra A, 15, letra B, 12, letra C, 2, letra D, 4 ou letra E, 6. Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é quantas escolas eu tenho
e tem mais de 500 alunos. No caso, nós temos aqui, ó, 80 escolas, 45 escolas que tem de 501 a 800 e 35 tem mais de 800. Então, quando nós somamos 45 com 35, o resultado é o total de escolas com mais de 500 alunos. Então, ó, 5 com 5, 10, com 0 vai 1, 1 mais 4, 5, com 3, 8. Então, aqui nós temos 80 escolas. E aqui nesse gráfico nós temos a porcentagem, tá? A porcentagem das escolas que tem cantina, que não tem, a porcentagem das escolas que tem ginásio, que não tem, e a porcentagem das escolas que tem os dois e que não tem. Então, aqui no caso, a gente vai trabalhar também com o diagrama de Venn com dois conjuntos. Então, vamos pensar aqui nas escolas que não tem, né? Porque a questão pede, ó, que não possuem cantina nem ginásio. Então, aqui, ó, que não possuem cantina, que não possuem ginásio, e eu quero essa região, que é a região da intersecção. As escolas que não tem nenhum nem outro. Então, aqui, ó, nós temos cantina, que não tem cantina, 12,5%. Que não tem ginásio, nós temos 25%. Mas ele me dá essa informação aqui, ó, 35%. Então, quando a gente junta esses dois juntos, ele está dizendo que a informação vai ser 35%, que 35% não tem cantina e ginásio. Só que quando você somar 12,5 com 25, olha só o que vai acontecer. Nós vamos encontrar 37,5%. Por que isso aqui aconteceu? Porque nós temos 2,5% aqui na intersecção. Esse valor está sendo contado para os dois. Então, aqui, ó, são 10%, 10 com 2,5, 12,5. E aqui, 22,5, tá? 22,5 com 2,5 dá os 25%. E o nosso interesse aqui é saber quantos são esses alunos, tá? Esses dois, essas escolas, aliás, esses 2,5% dessas 80. Então, agora a gente vai calcular essa porcentagem. Então, é uma questão que envolve gráfico, que envolve diagrama de Venn e que envolve também a porcentagem. Então, quanto é 2,5% de 80? Então, vou multiplicar 2,5 dividido por 100 vezes 80. Então, aqui nesse caso, eu vou tirar esse zero e vou tirar essa vírgula, tá? Então, eu vou ficar com 25, separar aqui, ó, sobre 100 vezes 8. 25 vezes 8 dá 200. 200 dividido por 100, 2. Então, nós vamos ter aqui esse número correspondendo a duas escolas que não possuem nem cantina, nem ginásio. Alternativa correta na questão, letra C. Duas agências bancárias receberam cada uma 1.200 panfletos informativos sobre os fundos de investimento que oferecem. Há 3 tipos de panfletos. Um sobre os fundos conservadores, outro sobre fundos moderados e o restante sobre fundos agressivos. A agência 1 recebeu seus 1.200 panfletos em partes proporcionais a 2, 3 e 5, referentes aos tipos sobre fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. Analogamente, a agência 2 recebeu seus panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1? Letra A, 100, letra B, 140, letra C, 200, letra D, 240 ou letra E, 600. Bom, aqui nós temos uma questão que envolve a divisão em partes proporcionais, tá? Então, nós temos aqui o valor que é 1.200. A agência 1 ela recebe os 1.200 panfletos e vai dividir em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Enquanto a agência 2 recebe os seus panfletos e vai dividir aqui em partes proporcionais a 1, 4 e 7. Como é que a gente resolve a questão de forma bem dinâmica? Nós temos aqui os valores das partes proporcionais, tá? Quando a questão for diretamente proporcional, nós podemos fazer o seguinte, somar os valores aqui das partes proporcionais, 2 mais 3 mais 5, totaliza aqui 10, certo? E nós vamos determinar a constante de proporcionalidade, e vai fazer com que eu consiga descobrir quanto cada uma dessas partes vai receber desse total aqui, que é 1.200. Então, vamos fazer 10x, ou 10k, tanto faz, igual a 1.200. Logo, x vai ser igual a 1.200 sobre 10, x é igual a 120. Quem é esse 120? É a constante de proporcionalidade. Proporcional a 2,
2 vezes 120, 240. Proporcional 3, 3 vezes 120, 360. Proporcional 5, 5 vezes 120, 600. Note que quando eu somo, dá exatamente 1.200. Aqui a primeira parte é proporcional aos fundos que são conservadores, depois os moderados e, por fim, os agressivos. Vou fazer o mesmo processo agora com a agência 2. Somo os valores, porque é diretamente proporcional. Então, 1 mais 4 mais 7, totalizando aqui 12. 12 vezes x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 12. X é igual a 100. Então, a constante de proporcionalidade para a agência 2 é 100. E aí, vamos fazer 1 vezes 100, que é 100. 4 vezes 100, 400. E 7 vezes 100, que é aqui os 700. Conservador, moderado e agressivo. O que ele está pedindo é quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais do que a agência 1. A agência 1 recebeu 600, a agência 2 recebeu 700. A diferença, 700 menos 600, é igual a 100. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra A. Todo ano, os organizadores de uma festa encomendam copos de 300 ml em formato de prisma regular hexagonal reto, que é justamente este copo aqui. Para a festa do próximo ano, os organizadores pediram que a fábrica também confeccionasse copos de 500 ml, que é esse aqui, mantendo o mesmo formato e a mesma proporção do copo de 300 ml. Ou seja, os dois copos devem ser semelhantes. Então, essa informação aqui é super importante para a gente resolver o problema. Desprezando-se a espessura do material do copo, qual deve ser a razão entre o lado do hexágono da base do copo de 500 ml e do copo de 300 ml? Então, nós precisamos aqui da divisão entre o lado da base aqui do copo de 500 ml e o lado da base do copo de 300 ml, que eu vou estar chamando aqui de K. Lzão sobre Lzinho. Letra A, 3/5, letra B, 5/3, letra C, raiz de 15 sobre 3, letra D, raiz cúbica de 15 sobre 3, ou letra E, raiz cúbica de 45 sobre 3. Só que na questão nós não temos aqui os valores de Lzão e Lzinho. O valor que nós temos é o valor do volume, tá? Eu vou chamar aqui de Vzão e aqui eu vou chamar de Vzinho. Então, quando eu faço uma relação volumétrica entre Vzão e Vzinho, o que nós vamos ter aqui é a constante elevado ao cubo. Se eu estou trabalhando com a constante com relação a grandezas lineares, comprimento, ela fica elevada à primeira. Se eu estivesse trabalhando aqui com área, ela ficaria elevada ao quadrado. Só que a informação que eu tenho é uma informação de volume. Então, a minha constante está elevada ao cubo. E quem que é a minha constante? É Lzão sobre Lzinho. Lzão sobre Lzinho. E eu vou elevar ao cubo porque a relação que a questão está me dando é uma relação de volume. Tá? Se ela me desse a relação de área, por exemplo, a área da base do pequeno e a área da base do maior, seria ao quadrado. E se ela me desse os valores aqui do L direto, o Lzão e o Lzinho, eu só faria aqui a divisão também direta. Aqui nesse caso ele me deu volume, então eu tenho que fazer o seguinte, pegar a minha constante e elevar ao cubo. O Vzão aqui é 500, o Vzinho é 300, simplifico, tá? E o 3 ele vai passar como a raiz cúbica. Então, ó, vamos ficar com Lzão sobre Lzinho igual a raiz cúbica de 5 sobre 3. Só que essa informação ela não está aqui. Não tem nem na letra A, nem na letra B, nem na C, nem na D, nem na E. Quer dizer, ela está aí, só que de forma indireta. Aí o que eu vou fazer? Vou observar quais são os valores que apresentam raiz cúbica. Tem aqui a letra D e tem a letra E. E aí eu vou trabalhar com esse valor para que ele se torne um desses dois. Ou melhor, vou trabalhar com esses dois valores para que ele se torne o que eu encontrei. Então, eu vou pegar essa informação, vou até marcar aqui, ó, e eu vou fazer com que esse 3 que está aqui nessa divisão, ele entre dentro dessa raiz. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou ficar com a raiz cúbica, tá, de 15 sobre o 3 que está fora. Para que ele entre, eu tenho que fazer ele elevado à terceira. E aí eu vou dividir esse valor para verificar se vai dar 5/3. Se não der, está errado. Aqui vai ficar raiz cúbica de 15 sobre 27. Tá? 15 sobre 27.
Só que quando eu simplifico por 3, o que acontece? Fica a raiz cúbica, 15 dividido por 3 dá 5, 27 dividido por 3 dá 9, de 5 sobre 9. Então, não é a alternativa correta. Eu vou fazer o mesmo processo com a letra E. Então, com a letra E, o que nós temos? Raiz cúbica de 45 sobre 3. Aí, para o 3 entrar, vai ficar raiz cúbica de 45 dividido por 3 a terceira. 3 a terceira a gente viu que é 27. Só que aqui nesse caso eu consigo simplificar por 9. Então, 45 por 9 dá 5. 27 por 9, 3. Então, esse resultado aqui, raiz cúbica de 5 sobre 3, é justamente o que a gente encontrou aqui. E a alternativa correta, letra E. Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina? Letra A, 8 horas. Letra B, 7 horas e 30 minutos. Letra C, 6 horas. Letra D, 5 horas. Ou letra E, 2 horas e 30 minutos. Bom, primeira coisa a fazer na questão é trabalhar com minutos e não com horas. Então, 10 horas corresponde a 10 vezes 60. Então, nós temos aqui 600 minutos. Então, essa bomba ela esvazia a piscina em 600 minutos. Ele coloca aqui que se a vazão fosse aumentada aqui em 25%, fosse 25% maior. Então, 600 minutos é com uma bomba que tem aí 100% de capacidade. Quando eu aumento essa capacidade para 125%, tá? Note que aqui eu vou trabalhar direto com porcentagem, vou jogar esse aumento aqui, a minha capacidade vai ser X. Só que antes de multiplicar cruzado, toda a regra de 3, eu tenho que observar o seguinte: a minha grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você tem uma bomba que ela consegue esvaziar em 10 horas e você aumenta a vazão, aumentei aqui 25%, então esse tempo aqui vai ser menor. Note que em todas as alternativas o resultado é menor que 10 horas. Então, na hora de multiplicar, você não vai multiplicar meios pelos extremos. Você não vai fazer aqui, ó, multiplicar em x. Você vai multiplicar meios vezes meio, tá? Extremo vezes extremo. Então, vai ser 125x. Vou multiplicar aqui o x vezes o 125 e vou multiplicar o 600 vezes 100. Então, isso aqui vai ser 600 vezes 100. Aí não multiplica ainda, vai passar o 125 dividindo. Então, x vai ser igual a 600 vezes 100 sobre 125. Vai simplificar aqui o 100, ó. 100 dá para dividir ele por quem? Por 25. E 125 também dá para dividir por 25. Aí nós vamos ficar com 600 vezes 4 sobre 5, né? Para ficar bem mais fácil aqui da gente fazer o cálculo. Agora eu vou dividir o 60 por 5. 60 por 5 é 12, então aqui vai ser 120. 120 vezes 4, nós vamos ter aqui 480 minutos. Agora sim, eu vou pegar os 480 minutos, vou dividir por 60 para passar para horas. Então, aqui no caso, nós vamos ter 8. Ó. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 6, 48. Resta o 0. Temos 8 horas. Alternativa correta na questão, letra A. André, Bianca e Carol precisam pintar um painel de 50 metros quadrados. Para pintar 1 metro quadrado, André gasta 12 minutos, Bianca gasta 20 minutos e Carol 15 minutos. Supondo-se que os três pintaram juntos o mesmo painel, sem fazer pausas e a velocidades constantes, quanto tempo eles levaram para a conclusão da tarefa? Letra A, 3 horas e 40 minutos. Letra B, 4 horas e 10 minutos. Letra C, 5 horas e 50 minutos. Letra D, 6 horas. Ou letra E, 6 horas e 20 minutos. Bom, primeira coisa que a gente vai precisar calcular aqui na questão é o tempo deles juntos, para pintar 1 metro quadrado. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai somar os inversos. Então, 1 sobre o tempo deles juntos, que eu vou chamar aqui de TJ, é 1 sobre o tempo do André, mais 1 sobre o tempo da Bianca, mais 1 sobre o tempo da Carol. Eu não posso calcular o tempo deles juntos somando o tempo de André com o tempo da Bianca com o tempo da Carol, porque senão nós teríamos aí um valor bem maior do que o que realmente é. Porque quando eu junto eles, o tempo final, né, o tempo deles juntos é menor do que o somatório. Então, eu já sei que o tempo deles juntos vai ser menor do que 12. Então, esse cálculo que a gente vai fazer, a resposta dele tem que ser um número menor do que 12.
porque eu vou ter 3 pessoas pintando ao mesmo tempo 1 metro quadrado. Então, a gente já sabe aqui que vai dar um número menor que 12. 1 sobre o tempo deles juntos, TJ, é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 15. Vamos calcular o tempo deles juntos em minutos, fazendo aqui, né, 1 metro quadrado. Aqui, nesse caso, a gente vai tirar o mínimo entre esses 3 valores. O MMC entre 12, 15 e 20. Então, vamos tirar o mínimo por 2, 6, 15 e 10. Por 2, 3, 15 e 5. Por 3, 1, 5 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Agora multiplicamos. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 vai dar 12. Vezes 5, 60. Então, o MMC deu 60. Vou fazer o seguinte. 1 sobre o tempo deles juntos vai ser igual. Colocamos aqui o 60 no denominador. 60 por 12 dá 5. Vezes 1, 5. Mais 60 por 20 dá 3. Vezes 1, 3. Mais 60 por 15, que vai dar 4. Vezes 1, 4. 1 sobre o tempo deles juntos vai ser igual a 12 sobre 60. Simplificamos por 12. E aí nós vamos encontrar 1 sobre o tempo deles juntos igual a 1/5. Quer dizer, o tempo deles juntos corresponde a 5 minutos. Só que isso é para 1 metro quadrado. Como são 50, então vai ser 50 vezes 5. 50 vezes 5 dá 250. 250 minutos. E nós vamos converter isso aqui para horas e minutos. Então, 250 minutos corresponde a 4 horas. Seriam 240 minutos. E 10 minutos. Como é que eu encontro esse valor? Pego 250 e divido por 60. 4 vezes 60, 240. Sobra 10. Então, são 4 horas e 10 minutos. A alternativa correta na questão se encontra na letra B.